Primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos. É um grande, mas um grande prazer mesmo estar aqui com vocês. A gente poder discutir um assunto que, na minha opinião, já, como podemos dizer, passou da hora da gente poder discutir, mencionar e trazer uma série de informações que são extremamente relevantes. Até porque, quando a gente começa a falar segurança pública em contrapartida aos conceitos de Web 2.0, são poucas, escassas, a quantidade de informações que a gente consegue obter. E eu ouso ir um pouquinho além. Ainda existe muito o que nós, no Brasil como um todo, devemos levar em consideração para que a gente possa criar realmente um ambiente propício a que conceitos de segurança pública que levam em consideração simplesmente a Web 2.0 possam seguir adiante. É muito fácil a gente falar em tudo aquilo que a internet proporcionou, todo mundo que está aqui está mais do que consciente de que verdadeiramente a internet veio para revolucionar as nossas vidas, já é uma coisa que a gente ouve há tantos e tantos anos, blá, 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 blá. Só que alguns aspectos que estão relacionados à internet, principalmente no que diz respeito à comunicação de massa, à interatividade entre as pessoas e as oportunidades de novos negócios, evidentemente acarretaram o quê? O interesse de determinadas pessoas que pensam em utilizar essas benesses proporcionadas pela internet para a promoção do quê? Ações criminosas. Isso é óbvio. E, paralelamente a essas questões, questões que estão relacionadas aos ilícitos, questões que estão relacionadas principalmente a tudo o que a internet proporciona para nós, ainda existe a necessidade da interação entre forças de segurança pública e a população como um todo, a população em geral. Qual é o panorama que nós podemos traçar no que diz respeito, primeiro, a ilícitos e a internet? Nós vemos um verdadeiro panorama de guerra, que é sentido não somente aqui no Brasil, mas que também já começa a ter repercussões no mundo inteiro. Quando nós verificamos que tão logo o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assumiu o seu governo, ele já começou a demonstrar uma preocupação muito grande com questões relacionadas à cibersegurança dos Estados Unidos, nós já começamos a perceber um pouquinho qual é o tamanho do problema. E exemplos vão se sucedendo. São países, por exemplo, da extinta União das Repúblicas Soviéticas, que se viram de uma hora para outra alvo de ataques nas suas infraestruturas. Isso é promovido por quê? É óbvio, são interesses conflitantes, mas é a utilização da tecnologia para o mal, para o crime. Por quê? Porque com todas as benesses que a internet possibilitou, com tudo aquilo que a internet trouxe, está o quê? Circulação de riqueza, isso nós não podemos desprezar nunca. E onde existe a presença de riqueza, sempre vai existir aqueles que estão interessados em se locupletar de uma maneira ilícita. Isso é fato, não há que se discutir. E isso trouxe o quê? Esses criminosos usam as benesses da tecnologia para a aplicação dos seus golpes, dos seus crimes. E aí você tem um contraste, você tem, na realidade, alguma coisa que é extremamente curiosa, na minha opinião. A tecnologia usada para o bem, que procura se massificar e atingir cada vez mais a população, fazendo com que aconteça o quê? Que toda a população seja beneficiada. Quem hoje, dos que estão aqui presentes, gosta de gastar o seu tempo numa fila de banco para pagar uma conta, descontar um cheque? O que é mais simples? O que é mais fácil? É eu simplesmente acessar um internet banking, executar todas as tarefas que eu quero e ótimo, maravilha. Ou seja, a tecnologia a serviço do meu bem-estar, fazendo com que o meu tempo seja otimizado. Mas o criminoso, ele enxerga isso como uma oportunidade dele se locupletar, dele se beneficiar. E a consequência é que o avanço tecnológico segue
também essa busca, esse avanço dos criminosos que cada vez mais vão trabalhando em cima da oportunidade que vão surgindo na medida em que eles vão melhorando a qualidade dos seus crimes. Com a Web 2.0, o que aconteceu, com certeza, foi mudança de conceitos. Eu poderia dizer uma posição mais inerte, na qual você simplesmente era bombardeado de conteúdo, de seja lá o que fosse, para aquele conceito tradicional da Web 2.0, que é participação. Agora vamos tentar juntar tudo nessa salada para a gente enxergar, tá bom, participação, criminalidade por meio eletrônico, segurança pública, como tudo isso vai ser juntado dentro de um panorama de Web 2.0? Como isso é possível? Primeiramente, nós temos que levar em consideração que a criminalidade que usa alta tecnologia para praticar os seus delitos, ela o faz acompanhando, evoluindo e se sofisticando. Um golpe que hoje é praticado de alguma maneira por um criminoso que enxergou uma vulnerabilidade num determinado sistema que todo mundo usa, lá nas repúblicas socialistas, no mesmo momento, quase, ele já é divulgado e já começa a ser utilizado por alguém que está do outro lado do mundo. Por quê? Esse panorama colaborativo chegou dentro da criminalidade. O criminoso mantém contato. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas investigações de crimes de alta tecnologia que nós verificávamos que criminosos aqui do Brasil trocavam informações utilizando serviços IRC em servidores que estavam fisicamente localizados na Alemanha, com criminosos do mundo inteiro participando, falando a respeito de troca de números de cartões de crédito, informações a esse respeito. O que nós estamos assistindo? Colaboração entre criminosos, pessoas do mal. E é dentro desse panorama que nós precisamos entender que, frente à realidade da Web 2.0, as necessidades dos órgãos de segurança pública, muito mais do que simplesmente ser reativo, ou seja, aconteceu o delito, aí, aconteceu, que chato, vamos correr atrás. Não é bem por aí. A segurança pública tem que obrigatoriamente contemplar esses itens que eu trago aqui para que a gente possa até aperfeiçoar na nossa discussão. Primeiro, a orientação ao cidadão. Por quê? Porque, com certeza, quando o problema ocorre, a pessoa, num primeiro momento, fica atordoada, o que aconteceu, o que houve, não sei o quê. E imediatamente faz o quê? A gente, no nosso meio policial, no nosso jargão, costuma dizer o seguinte: todos os problemas que um cidadão tem, ele só procura dois lugares: a polícia ou o hospital, porque com certeza é um problema de saúde. Se não é um problema de saúde, ele vai procurar uma delegacia. Pode ter certeza disso. E aí é que nós, como gestores de segurança pública, devemos desempenhar um papel primordial de orientação ao cidadão. E quando você fala das aplicações relacionadas à Web 2.0 para a segurança pública, você tem que falar em melhoria de desempenho e transparência. Por quê? Não basta simplesmente o cidadão ter a necessidade de obter uma resposta de segurança pública e sair simplesmente correndo e tal, e olha, nós vamos ver, tá aqui, entrega um papelzinho para ele, chamado boletim de ocorrência, aguarde na sua casa e daqui a pouco nós vamos ver o que nós vamos fazer, tá bom? E o cara fica lá, tá na mão da polícia, beleza e tal, vão dar um jeito. E aquela expectativa vai, cada dia passa e outro dia, e o problema persiste, a coisa vai, e ele não tem uma solução, ele não tem uma resposta para a sua ansiedade, a coisa vai se dificultando cada dia que passa. Então, é preciso transparência quanto a isso. Não dá para se falar em Web 2.0, em segurança pública, sem a gente falar de transparência. Isso, para mim, é essencial. Outra coisa, a polícia, ela tem que fazer frente ao avanço tecnológico existente com relação às pesquisas, vamos dizer assim, que são realizadas pelos próprios criminosos. Eu estou trazendo aqui algo que
é até do conhecimento público. O criminoso hoje venceu os espaços físicos, territoriais e troca informação. Isso é certo. O criminoso hoje consegue obter informações, consegue pegar uma receitinha de bolo lá e começar a executar os seus golpes. Hoje, criminoso desenvolve aplicações, criminoso faz um trabalho de engenharia social. Ponto que a gente está falando. Estamos falando de engenharia social para obter informações, para melhorar o seu desempenho na prática de golpes. Esses conceitos não chamam atenção para nada. Ou seja, é a organização criminosa assumindo verdadeiramente um papel empresarial, corporativo. Acarretado pelo quê? Pelo avanço tecnológico, difusão do conhecimento. Nós temos que fazer com que isso, a promoção de sociedade de conhecimento, ela ou seja em prol, em função da sociedade, mas a sociedade do bem, não a sociedade criminosa. Isso é um aspecto a ser considerado. E, sobretudo, quando você fala em participação em termos de segurança pública, o fator principal é o bem-estar de toda a população. Sem isso, não faz sentido qualquer tipo de serviço de segurança pública. Agora, o que a gente consegue observar, e isso eu estou falando de uma realidade nacional, com base em tudo aquilo que eu, como pesquisador, como estudioso do assunto, faço, o que a gente consegue é ver simplesmente que quando se fala assunto segurança pública e Web 2.0, o que existem são dificuldades. Primeiro, não se acham serviços. Ou, quando alguém acha o serviço, existe uma falta de alinhamento com aquilo que o cidadão realmente quer. Exemplo. Olha, você teve a sua carteira furtada? Pois que muito bem. Acesse o site na internet, faça um registro da sua ocorrência, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Eu vou lá, acesso, não sei o quê. Aí começo, vou preencher um formulário eletrônico e tal. Aí eu mando para processamento. Opa! Para. Na realidade, o seu caso não está contemplado. Aqui você não vai ter como ter o atendimento adequado. Você vai ter que ser encaminhado para um segundo lugar. Procure o serviço. Ou seja, alguma coisa até você tem. Já começa a se expandir a experiência muito bem sucedida do governo de São Paulo no que diz respeito à delegacia eletrônica. A gente começou a ver o quê? No Brasil inteiro a replicação do modelo e a replicação da ideia. Mas a gente precisa avançar para o passo seguinte, levando em consideração o conceito do Web 2.0. É estar mais próximo do cidadão. É fazer com que o cidadão ele fale, olha, eu estou com um problema. Tá bom, então vamos acessar o canal correspondente dentro da internet e vamos expandir para que eu consiga te dar o seu atendimento. Não simplesmente falar, olha, vou ter que fechar a porta porque não é aqui que você tem que bater, procura uma outra coisa. Porque isso vai frustrar o cidadão. Eu tenho que buscar aprimorar esse tipo de prestação de serviço e não engessar mais ainda, trazer a dificuldade e, principalmente, criar formas de integração. Porque muitos dos problemas que estão relacionados àqueles conceitos básicos de prestação de serviços do Estado, principalmente educação, segurança e saúde, em muitas situações eles têm linhas que os relacionam. Então é aí que eu vou procurar encaminhar a solução, prestar o atendimento à população e fugir desse tipo de dificuldades que normalmente a gente acaba vendo.